Olá, boa noite, sejam bem-vindos às Sasjoaninas 2023. Começamos aqui em grande o nosso primeiro direto desta edição das Festas Concelhias de Angra do Heroísmo, que continuam até o dia 2 de julho, mais de uma semana de festa, à volta do tema Angra, a Fênix Vigorosa do Atlântico. Um tema que nos remete aqui ao sismo de 1980, que destruiu a cidade de Angra do Heroísmo, mas esta encarnou-se aqui com esta figura da mitologia grega, a Fênix, e renasceu das cinzas e passados 3 anos já estava então reconstruída e classificada como cidade património mundial pela Unesco, sendo também agora a comemoração destes 40 anos desta classificação atribuída. E para já, na abertura do nosso direito, posso já informar que já foi feita a abertura da iluminação, também de seguida teremos o desfile das filarmónicas da cidade e com previsão do desfile de abertura do grande momento destas festas para as 22 horas. Junto de mim já tenho então o Filipe Valadão, que foi aqui o responsável pela criação dos carros alegóricos do desfile, que vamos ver daqui a pouco, e também a Lara Costa, que foi responsável pela coreografia, que vamos também assistir no desfile de hoje. Começando aqui pelo Filipe, como é que foi então aqui todo o processo de construção de carros? Falamos de longos meses de trabalho. Sim, comecei a fazer as maquetes e os desenhos por volta para aí em novembro. Depois começamos a trabalhar mais ou menos em janeiro. É interessante, é um processo engraçado. Tipo, a gente criou, eu e o Vasco, criamos o conceito, o que é que cada carro seria, e depois parti para a parte do desenho, de todas as texturas dos carros em si. Sei que já trabalharam com outros projetos, mas trabalhar aqui nas Sasjoaninas, nestas festas de maior dimensão? Sim, é a primeira vez. É sempre aquele medo, aquele nervosismo, será que vai correr bem, será que as pessoas vão gostar ou não, percebe? Mas acho que sim, eu estou satisfeito com o que está feito. Agora vamos ver como é que é. Eu até podia falar um bocadinho dos carros, mas se calhar vou fazer um bocadinho de spoiler. Mas... São aqui 5 carros, não é? Sim, são 5 estruturas, cada um deles representa um monumento aqui da Angra, da cidade histórica, e o último acaba com, enfim, a Fênix Vigorosa. E foi um tema fácil de trabalhar, ou seja, deu para trabalhar aqui com criatividade? Sim, é engraçado que é um tema que já foi comemorado em outros anos para trás, sim, mas há sempre muito sumo a espremer dali ainda. E sim, acho que temos um bom desfile e vamos agora ver como é que é. Há algum carro assim favorito ou todos ficaram a corresponder às expectativas? Então, sim, o primeiro deles, que era o da C, pronto, era o meu carro favorito. Atualmente eu acho que eu olho para todos e já gosto de todos. E pronto, já não posso dizer que tenho aquele carro preferido. O que é que significam também as Sasjoaninas para qualquer terceirice? Sasjoaninas acaba por ser o início, já é das primeiras festas do verão. E é sempre somos uma ilha festeira, o pessoal gosta de festa e isso é importantíssimo. Vem cá, tipo, os imigrantes, pessoas que saíram de cá e isso acho que é importantíssimo para nós descerem isso. Agora é tempo, de certa forma, de descansar depois destes meses de trabalho. Pelo menos esperemos que sim, não é? Umas férias. Umas férias, não é? E podemos dizer que sentes aqui o dever cumprido. Sim, sinto isso. Sinto-me satisfeito e sinto que sim, sinto que cumpri. Passando aqui à Lara, que não é nova nestas andanças, como é que podemos encarar a coreografia do desfile deste ano? Nós tentamos que as coreografias fossem muito ligadas ao tema de cada carro e ao tema de cada época que o carro representa. Não é fácil dançar o património, se formos ver por essa perspectiva, não é? E gosto sempre de relembrar que são tudo pessoal amador. Não temos dançarinos profissionais, não temos atores profissionais, são voluntários, são pessoas que gostam desta terra e que estão a dar o melhor de si gratuitamente para aqui estar. As coreografias são simples, porque eu acho que os carros e as roupas estão muito bonitas e não valia a pena fazer coisas muito elaboradas. Acho que às vezes menos é mais. As coreografias estão simples e estão pensadas com o coração no tema que devem abordar. E como é que é ensaiar, lá está, estas pessoas que são amadores e muitas vezes jovens até? É assim, não é uma tarefa muito fácil, mas também não é assim tão difícil. Nós não podemos pôr objetivos que eles se calhar não conseguem cumprir, nem podemos exigir deles isso, não é? Fazemos coisas simples que eles conseguem atingir se esforçarem um bocadinho e se treinarem um bocadinho, que foi o que aconteceu,
e que deram o seu melhor, sem dúvida. Cada um que está ali está nervoso, está a dar o seu melhor e merecem todo o nosso apoio, porque sem eles não há desfile. Aqui, como perguntava ao Filipe, realmente podemos dizer dever cumprido depois destas semanas de trabalho? Eu penso que sim, o nosso objetivo é sempre este, é chegar aqui e dar o nosso melhor e entregar o melhor que conseguimos fazer. E eu acho que sim, dever cumprido, esperemos que corra tudo bem, o tempo aguentou-se, portanto agora a bola está do nosso lado e do lado deles, não é que vão dar o seu melhor sem dúvida aqui para as pessoas. Sei que também temos aqui arranjos musicais do Evandro Machado, os arranjos musicais complementam-se com a coreografia? Sim, eles estão incluídos nas músicas que foram selecionadas para o desfile. Ele é que fez essa junção das várias músicas e sim, a presença deles está incutida neste arranjo e depois nós fizemos as coreografias juntando o tema, a música e coreografia, as roupas e usando tudo para um objetivo final. Porque ano após ano, nomeadamente nas festas da praia do ano passado, aceitar estes desafios que sabemos que são cansativos, mas no final o que é que se leva? Explorar a criatividade com pessoas que são criativas como eu e que gostam disso como eu. Ponto. Com eles eu trabalho sempre. Que mensagem é que se deixa às pessoas para aproveitarem então o desfile de seguida? Terem o coração na nossa história, na nossa cidade, terem um carinho para as pessoas que aqui estão, que estão a dar o seu melhor, serem receptivos àquilo que nós apresentamos. As pessoas às vezes são um bocadinho críticas, não sabem o trabalho que dá. Às vezes não compreenderem bem o que se está a passar. Nós este ano vamos distribuir informação sobre o cortejo para estarem por dentro do que é que se está a passar, perceberem os carros, perceberem a temática, abrirem o coração e receberem isso que nós estamos a dar com o nosso amor e com o nosso carinho e com o nosso trabalho. Muito bem, muito obrigada aos dois por passarem por cá neste dia atribulado e boas festas. Para o lado das costas. É verdade. Muito bem, muito obrigada e até à próxima. Ficamos então assim com as palavras do Filipe Valadão e da Lara Costa, aqui também envolvidos na organização deste desfile. De seguida então teremos novas entrevistas a acompanhar aqui este primeiro dia das São Joaninas, enquanto aguardamos pelo desfile de abertura. De relembrar que o coordenador artístico deste cortejo é então Vasco Lima, foi também coordenador artístico das Festas da Praia 2022 e agora faz aqui esta sua estreia em Angra do Heroísmo nas Festas Sanjoaninas. O responsável pela criação dos carros alegóricos, Filipe Valadão, o guarda-roupa a cargo de Marta Menezes, coreografia Lara Costa e o arranjo musical de Evandro Machado. Muito obrigada pela sua companhia e continuo neste lado que certamente será uma noite animada. Até já!
continuamos por cá neste ambiente de festa e aqui com a principal artéria da cidade de Angra do Heroísmo realmente repleta com um mar de gente, apesar de ser quinta-feira, de termos começado aqui as festas um dia mais cedo do que o habitual, tendo em conta que amanhã então será a noite de São João, a noite das marchas, mas realmente a cidade está muito bem preenchida e o tempo também está a colaborar. E junto de mim tenho então Guido Teles, o vice-presidente do município de Angra do Heroísmo. Boa noite, bem-vindos às São Joaninas, não é assim? Podemos realmente dizer que as São Joaninas estão a começar em grande, como eu estava a dizer, um mar de gente que conseguimos ver na Rua da Sé. Sim, felizmente já era esperado um mar de gente, nós tínhamos umas expectativas bastante elevadas em relação à quantidade de visitantes que íamos ter e à presença também da nossa população terceirense. E felizmente o tempo está a ajudar, estamos aqui com um excelente início de noite, com um excelente início de São Joaninas, com bom ambiente, toda a gente muito feliz, toda a gente alegre, e é no fundo isso que se quer. As São Joaninas são para isso, para aproveitarmos ao longo destes 11 dias tudo aquilo que a Terceira oferece, que a Terceira tem para mostrar, todas as nossas expressões culturais, as nossas tradições, a criatividade que está bem patente na preparação de cortejos como o que hoje vamos ver, e por isso, sem dúvida, um excelente início e muito satisfeitos por vermos esta empreitada a arrancar, depois de tanto trabalho envolvido de tanta gente, e de facto estes primeiros momentos são sempre empolgantes. Aqui já tive a oportunidade de ver, lá está, muitos imigrantes, mas também muitos turistas. Podemos dizer que as São Joaninas alcançaram já aqui um patamar internacional. Sim, felizmente sim. Nós temos conseguido notar isso ao longo dos últimos anos. Tem sido, de facto, um crescimento bastante rápido. Nós, de ano em ano, vamos notando a presença de cada vez mais gente que não tem propriamente uma ligação com a Ilha Terceira, portanto, muitos turistas estrangeiros sem ligações afetivas ou familiares à Ilha Terceira, que ouvem falar das São Joaninas, que aproveitam também aquilo que tem sido o esforço de promoção que se tem feito e que se tem levado a cabo, e que depois ficam com curiosidade de vir conhecer de facto a nossa ilha e de conhecer também esta festa que tem conseguido ganhar esta fama da maior festa dos Açores, com estas características únicas de conseguir não só juntar o festival, aquele estilo de festival que é mais habitual de se encontrar um pouco por todo o lado, mas todas estas componentes que são características das nossas festas, os cortejos, os desfiles, todas as manifestações populares que em torno delas se acabam por acontecer, e por isso acabamos por ver o resultado de todo este esforço de promoção de ano para ano, e este ano está de facto mais uma vez a mostrar que está a dar certo. E falamos aqui também de uma componente aqui socioeconómica muito importante, hotéis esgotados por si só nesta época. Sim, nós já desde o início do ano que vamos tendo essa notícia, inclusive para a própria organização chegou a ser um pouco complicado responder a algumas necessidades logísticas através dos alojamentos de toda a ilha, ou seja, no início do ano já era difícil encontrar alguns quartos disponíveis, e isso é bom sinal, é sinal que temos muita gente a procurar-nos, é sinal que a economia local está a beneficiar de toda esta aposta e que as São Joaninas estão cada vez mais a tornar-se uma marca muito forte da afirmação de Angra no exterior. Aqui olhando também para este tema e para os 40 anos da cidade como património mundial, é com grande alegria que realmente podemos reconhecer aqui a resiliência dos terceirinhos. Sem dúvida, este é um tema muito especial. Este ano, de facto, com esta celebração dos 40 anos da inscrição de Angra na lista dos sítios classificados pela Unesco como Património Mundial, celebramos um pouco de toda a nossa história. E essa é uma das principais mais-valias deste tema, é que o facto da classificação se ter baseado na importância histórica, na centralidade que Angra teve nos seus principais momentos áureos da sua história, e dessa classificação ter acontecido apenas 3 anos depois do sismo de 80 e num processo de reconstrução que estava em curso e que foi um processo de reconstrução também ele muito
muito especial, porque houve o cuidado de salvaguardar os principais traços, as principais características desta cidade, faz com que este tema seja de facto uma forma de celebrar toda a nossa história e toda a grandeza da história de Angra do Heroísmo. Isso valoriza toda a festa, abre também ou dá aso à criatividade de quem está a preparar estes momentos, como o cortejo de abertura, em que tenta explicar um pouco a temática da festa, que tenta desconstruir os principais momentos históricos de Angra do Heroísmo através de coreografias, de carros alegóricos, de uma descrição visual para todos aqueles que estão a ver, e por isso parece-me que o tema também beneficia toda a preparação da festa e toda a organização e a projeção das São Joaninas deste ano. Aqui, acho que também seria importante fazer um reconhecimento aos voluntários. Falamos realmente de muitas pessoas envolvidas nas São Joaninas, pessoas à volta do desfile e tudo mais, mas existem muitos voluntários que muitas vezes não conhecemos. Sim, sem dúvida. As São Joaninas, para além de toda a equipa de coordenação que tem, o município assumiu já há alguns anos, no fundo, a coordenação da organização, mas a equipa da organização das São Joaninas, nas suas diversas vertentes, é composta por voluntários, por pessoas da sociedade civil que são convidadas e que integram, no fundo, esta equipa organizativa. E depois, para além destes, há toda a constituição de uma equipa de voluntários, que é liderada pela Catarina Faria, e que presta um apoio fantástico e fundamental à festa. Muitos deles jovens, muitos jovens, que querem se envolver desde cedo nas São Joaninas, querem dar também um pouco de si, de emprestar o seu tempo esta festa. Cria-se, na verdade, um ambiente muito interessante entre os voluntários e ao longo dos últimos anos tem-se feito também esse esforço de reforçar os momentos, não só na festa, mas depois da festa, de confraternização entre todos, e é uma forma de também, no fundo, estreitar laços com pessoas diferentes, com novas pessoas, com pessoas que não se conhecem. Muitos voluntários acabam por fazer amizades durante esta festa, e por se divertir no meio de tanto trabalho com a organização de facto das São Joaninas e no apoio a tudo aquilo que compõe a festa. Aqui, para terminar, que mensagem é que se deixa então a quem nos possa estar a assistir, de longe especialmente, aqui a esta edição das São Joaninas? Bom, a principal mensagem é de que desfrutem desta emissão que a Vitec está a proporcionar para todos vocês, que aproveitem também todos estes momentos que tentamos programar da melhor forma possível, e que, se possível, nas próximas edições venham cá sentir de facto esta alegria, esta energia tão própria das São Joaninas. Muito obrigada e umas boas São Joaninas. Obrigada. Ficamos então com as palavras de Guito Teles e continuamos então a assistir à passagem das filarmónicas da cidade de Angra do Heroísmo junto de nós. Até já. Boa noite uma vez mais, continuamos então por cá nesta primeira noite das São Joaninas 2023, a noite do desfile de abertura com o tema Angra, a Fênix Vigorosa do Atlântico. Já tivemos a oportunidade de conhecer alguns detalhes sobre este desfile com Filipe Valadão e Lara Costa, que também estão aqui na organização do desfile. Já ouvimos também o vice-presidente do município. Agora é a altura de falarem com a Luísa Barcelos, a representar aqui o grupo municipal do PSD
PSD e toda a coligação. Olá Luísa, boa noite. Primeiro do que tudo, um tema aqui a assinalar os 40 anos da classificação da cidade como Património Mundial da Unesco. Como é que olhas para este tema e também para estes 40 anos desta classificação? Boa noite, antes de mais, muito obrigada por mais uma vez convidarem o Grupo Municipal aqui a fazer-se representar nas nossas maiores festas dos Açores e as nossas São Joaninas. Em relação ao tema, e é com muito gosto que vemos assinalar-se os 40 anos de Angra, cidade Património Mundial. De facto, é um acontecimento que ainda está muito no nosso passado presente. São 40 anos de Angra, cidade Património Mundial, e parece-me que é chegado o momento de refletirmos o que é que esse galardão nos traz e o que é que queremos fazer com este galardão. É fundamental e é importante, enquanto fator distintivo de Angra do Heroísmo, é fator também característico de toda a história e o legado patrimonial e cultural de Angra e o seu impacto na história, quer da região, quer do país e até do mundo. Mas o facto é que, chegado 40 anos depois, temos que perceber o que é que queremos para a nossa cidade, particularmente, e para o nosso centro histórico. E por mais que exista um processo de reconstrução que ainda acontece 40 anos depois, ainda estão a ser reconstruídos edifícios do sismo de 80, mas temos que perceber se queremos o que é que queremos. Se é um espaço onde estamos aqui para viver, para ver as festas, os concertos e depois voltamos às nossas casas, ou se também é, e acho que também seria importante, ser também um espaço onde quem quer reside e tem condições, pese embora os constrangimentos do que é de ser uma cidade património mundial. E essa é uma questão que tem sido levantada por várias vezes pelo Grupo Municipal da Coligação, nomeadamente a questão do IMI, que é motivação do município voltar a ser pago na zona classificada e que é importante, pois, mais que estas celebrações que são importantes e que são ricas e que devem ser sempre assinaladas, também ver no nosso dia-a-dia em que é que esse galardão nos traz de novo e em que é que nós temos responsabilidade também de o manter e valorizar. Achas que é possível, então, aqui ser cidade de património, mas também inovar e criar dinâmica, principalmente para atrair os mais jovens? Ou seja, ser património mundial nunca deve ser um constrangimento ou limitação? Sem dúvida, sem dúvida. Ser património é um privilégio e tem que ser uma responsabilidade acrescida e um gosto para quem aqui reside. E nós temos vindo a assistir a um decréscimo da população, quer no centro de Angra, quer nos limites mais rurais do município. Não existe uma verdadeira coesão demográfica em Angra do Heroísmo. E, se calhar, é um tema demasiado pesado para estarmos aqui a falar no primeiro dia de festas. Mas, acima de tudo, deixar esta mensagem de que Angra é viva, é dinâmica e deve ser cada vez mais, e é uma cidade pujante e jovem. Portanto, os jovens venham divertir-se, venham visitar-nos e venham para cá viver, porque quantos mais melhor. E por falarmos em Angra Viva, realmente hoje temos aqui Angra bastante viva, com as ruas preenchidas de gente. Como é que olhas para esta edição das São Joaninas, para além da temática que falávamos há pouco, mas para toda a programação e para as São Joaninas de forma geral? Sim, as São Joaninas de facto são uma festa que fala por si, que já tem uma identidade própria e não é por acaso que são as maiores festas dos Açores e que mobilizam centenas, se não milhares e milhares de pessoas, de grupos, de associações, em termos quer de grupos de filarmónicas, grupos musicais, mas os próprios turistas e os próprios residentes de outras ilhas, agora por benefício muito também da Tarifa Açores, que vêm cá visitar e até mesmo do turismo internacional. O facto é que desde o início do ano a capacidade hoteleira da Ilha Terceira está esgotada para este mês e acho que isto é fantástico em termos do turismo, considerando o crescimento consolidado que a Ilha Terceira tem tido neste setor, e as São Joaninas são obviamente um polo mobilizador para o crescimento turístico na Ilha Terceira. Esta edição das São Joaninas, e eu ainda há um ano passado estava aqui exatamente a dizer o mesmo, é uma edição que tem vindo a marcar um projeto consolidado, com dinâmicas muito específicas, com os desfiles das filarmónicas, desfiles de freguesias, a própria Noite Maior, que é a Noite das Marchas, mas que importa, aliás, acho que esta edição fica plenamente marcada pela questão das marchas e como esse processo foi lamentavelmente tratado por parte do município de Angra. E espero que seja um abre-olhos para que, dignificando quem verdadeiramente e quem quer participar na nossa Noite Maior, mobilizando de forma digna esta participação popular, importa sim criar critérios, importa sim criar requisitos para que todos possam participar de forma nobre e digna, sem desvirtuar a tradição de São João. São João honra a todos e todos nós queremos louvá-lo, e ainda bem que assim é.
mas colocando a responsabilidade externa e não tendo o ónus da responsabilidade da sua organização, porque as São Joaninas são organizadas por uma entidade, deixamos um bocadinho à margem a responsabilidade que nós também possamos ter. E, portanto, acho que é função de quem está à frente das São Joaninas, se quer dignificar o louvor a São João, criar regras, criar critérios que mobilizem quer as marchas, quer o desfile das freguesias, quer o próprio desfile etnográfico, o desfile taurino e todas as demais atividades que temos tido ao longo destes 10 dias de festa. Bem, muito obrigada pelas palavras e até para o ano. Obrigada. Ficamos então com as palavras do Grupo Municipal do PSD. Já conseguimos ver que o cortejo sai já do Alto das Covas. Entretanto, vamos continuar por cá. Até já. E junto de mim, antes da chegada do desfile, junto de nós ao Lusitânia, tenho então aqui José Miguel Toche, do Grupo Municipal do PS. Boa noite. Primeiro do que tudo, como é que se olha para esta comemoração dos 40 anos da cidade de Património Mundial, desta classificação inserida nas São Joaninas? Olha-se com um olhar do futuro. Apesar de ser a comemoração de uma data histórica e de uma data muito importante para a Angra do Heroísmo, olha-se para essa data numa perspectiva de futuro, numa perspectiva de melhorar a cidade cada vez mais e também do que significa este galardão e este reconhecimento que é feito à cidade de Património. O Grupo Municipal do Partido Socialista, juntamente com todos os outros grupos municipais na Assembleia Municipal, já trabalhou e já aprovou a criação de uma comissão para a celebração desta efeméride, que está a ser celebrada nestas São Joaninas, mas que será celebrada ao longo de todo este ano e que certamente será um marco importante na história da cidade. É com grande satisfação que se vê também as São Joaninas já atingir um patamar internacional, com muitos turistas aqui presentes e hotéis esgotados desde o início do ano. Sim, é muito importante no panorama turístico da Ilha Terceira as São Joaninas, porque neste momento vão significar um ponto de inflexão relativamente àqueles que foram os meses iniciais deste ano, que não tiveram resultados propriamente favoráveis, mas sente-se neste momento, com a chegada das São Joaninas e com outros eventos de âmbito internacional, cada vez mais na época alta a Terceira é capaz de cativar turismo internacional, e isto é muito importante e significativo. O grande desafio agora é, além de na época alta, também na época baixa conseguimos cativar o mesmo número de turistas e reforçar aquela que é a nossa oferta, porque cada vez mais temos oferta hoteleira, oferta de restauração, e é muito importante para os nossos empresários, não só nos períodos de festas, mas também na época baixa, que haja aqui um turismo e um volume considerável, não excessivo, porque a Terceira e o tipo de oferta que nós temos não é de um turismo massificado, mas que se coadune com aquela que é a oferta hoteleira e de restauração que existe neste momento na ilha. Aqui a nível pessoal, como é que se aproveitam também aqui as São Joaninas? As São Joaninas começam-se a aproveitar desde o primeiro dia, aliás, desde a antevéspera. O dia zero em muitas tascas da cidade é um dia de festa já. Eu ontem tive a oportunidade de passar aqui na Rua da Sé, na Rua de São João, e já se viam muitas tascas com os familiares, com os amigos, a começar o dia zero a fazer o teste. E, portanto, deste dia zero ao dia da abertura, passando pelo dia das marchas, pelo dia de São João, as corridas de touros, os espetáculos tauromacos também populares, da tourada à corda, e os concertos no Cerrado de Bailão e todos os outros concertos que existem nos palcos espalhados pela cidade, é para ver esta semana de forma muito intensa a título pessoal, mas espero que todos os angrenses também tenham a possibilidade de a viver. Há aqueles que não têm a oportunidade de sair e de vir à rua, também deixo aqui uma palavra de obrigado à Vitec por ser capaz de levar à casa das pessoas esta alegria que nós aqui sentimos, e que quem não tem capacidade de vir, os mais idosos ou até mesmo os estudantes que estão a estudar para os exames nacionais nos dias de hoje e que têm a oportunidade de ver a festa, se bem que distanciado, imediato pela televisão, mas é um trabalho muito importante, e aproveito essa oportunidade para agradecer à Viteca o esforço que faz de estar aqui presente nas São Joaninas. Nós também agradecemos, e fica aqui a certeza que não há festas como estas. Sim, não há festas como estas, são as maiores festas dos Açores e não é preciso meter o qualificativo profanas para o serem. Elas são as maiores festas dos Açores e são uma festa feita pelos terceirenses,
para os terceirenses de cá e os terceirenses espalhados pelo mundo. E, portanto, estas festas são as maiores dos Açores, que devem orgulhar os terceirenses e os açorianos. Estas festas não são umas festas concelhias, nem são umas festas de ilha. São umas festas que já estão no calendário nacional de festas, destacando, por exemplo, ao nível da Feira Tauromáquica, é uma das feiras mais importantes do país e, portanto, isto tem relevo em termos da projeção da Ilha Terceira no plano nacional. Também em termos de concertos, é um cartaz que não fica atrás daquilo que é feito em muitas cidades do país. Portanto, a nossa oferta é comparável àquilo que se faz de melhor em termos nacionais e internacionais. Muito bem, muito obrigada pelas palavras e também umas boas São Joaninas. Muito obrigado, boas São Joaninas. Obrigada. Ficamos então assim com estas palavras, já vimos o desfile de abertura aproximar-se de nós, aqui também com pontualidade, tendo em conta que o seu início estava previsto para as 22 horas. De relembrar então que o tema é a Angra Fénix Vigorosa do Atlântico, que realmente o coordenador artístico do cortejo é Vasco Lima, responsável pela criação dos carros alegóricos Filipe Valadão, o guarda-roupa Marta Menezes, coreografia Lara Costa, arranjo musical Evandro Machado e temos também aqui que referir que a maquilhagem foi feita por Natália Areias, Catarina Rocha, Jorge Oliveira, Sofia Tanger, Andreia Mintes. A nível de cabeleireiros, Verónica Marques, Marta Lima, Pedro Martins e Jorge Oliveira. Temos também aqui que ressaltar o papel das várias costureiras envolvidas, nomeadamente as costureiras do ateliê Etis, Odília Oliveira, Filomena, Aduzinda, Carla, Nazaré Pires, Manuela Pereira, Rosa Ferreira e Maria Pacheco. São estes os principais nomes das pessoas envolvidas neste desfile que irá passar por nós, mas realmente com a certeza que são muitas as pessoas envolvidas nesta mais de uma semana de São Joaninas, muitos voluntários, muitas pessoas a contribuir para estes dias de festa, onde nós também estaremos por cá, amanhã já com o nosso direto de toda a noite de marchas e estaremos todos os dias com a nossa transmissão habitual a partir das 21, 21h30, aqui para dar continuidade à transmissão de diretos dos diferentes desfiles que acontecem ao longo das São Joaninas, que iniciam-se hoje com o desfile de abertura e terminam então no dia 2 de julho, no domingo, com o fogo de artifício. De relembrar o tema, então, a Angra Fénix Vigorosa do Atlântico, que demonstra a resiliência dos terceirenses, demonstra também aqui a força que a Angra teve para se reerguer das cinzas, neste caso depois do terremoto de 1980, deste sismo que abalou também a Ilha Terceira, e reergueu-se como uma fênix e passados 3 anos foi classificada como Cidade Património Mundial da Unesco. É com grande alegria que estamos aqui, junto de si, toda a nossa equipa, e é também com grande alegria que um ano passa a correr e estamos aqui novamente a ver a cidade de Angra do Heroísmo, repleta de gente neste dia que começa então com estas festas um dia mais cedo do que o habitual, tendo em conta que amanhã é noite de São João. A Angra está mesmo repleta de gente, conseguimos ver desde o Alto das Covas à Praça Velha, muitas pessoas, muitos imigrantes e muitos turistas aqui a marcar presença. São umas festas que também prometem ao longo dos próximos dias e contamos consigo também para fazer esta festa. Vamos aguardar pela chegada deste desfile de abertura no primeiro dia das São Joaninas. Até já!
Como já dizia há pouco, este ano a cidade de Angra assinala então os 40 anos da elevação a Património Mundial da Humanidade. Data de 1983 e foi a primeira cidade portuguesa a alcançar tão nobre distinção. Este ano o cortejo das São Joaninas constitui então uma homenagem à cidade de Angra e aos vários episódios marcantes da sua história, os quais desenterrados dos escombros daquele fatídico 1º de janeiro de 1980, e aqui então faz depois uma referência à elevação da cidade Património Mundial a esta classificação pelo Unesco. Vemos o primeiro quadro a chegar então junto de nós, o primeiro quadro deste desfile de abertura. Este primeiro quadro enaltece o papel de todos quantos contribuíram para a reconstrução física da cidade, começando pelos que a idealizaram, como por exemplo os projetistas, arquitetos, engenheiros e até mesmo os mais curiosos da época, e culminando nos que a executaram, como os mestres, pedreiros, carpinteiros, muitos dos quais vindos de fora da ilha, que acabaram por na altura constituir família e fixarem-se na Ilha Terceira depois desta colaboração na reconstrução da cidade depois do sismo de 1980. Então que este primeiro quadro com os figurinos no chão, aqui a abrir o desfile de abertura, enaltece o papel dos que contribuíram para a reconstrução física da cidade após o sismo de 1980, desde quem idealizou, como também desde quem executou todas as reconstruções que foram feitas, reconstruções estas que até duram até aos tempos de hoje. Ainda existem sequelas do sismo presentes pela cidade, apesar da sua grande parte ter sido reconstruída e contribuído então para, após 3 anos depois do sismo, Angra ser classificada como Património Mundial da Unesco. Estas pessoas que ajudaram na reconstrução da cidade acabaram, muitas delas, por se fixarem cá na ilha. O primeiro carro alegórico transporta o chefe de protocolo, Bernardo Silva. Também tivemos a oportunidade de conhecer todo o séquito real com várias entrevistas realizadas na semana anterior às São Joaninas. Neste carro que transporta o chefe de protocolo é representado então o sismo e toda a destruição por ele causada. Nele, a Igreja da Sé ostenta o relógio na hora exata do evento que aconteceu então o sismo de 1980. Numa das suas torres conseguimos ver em forma de dança, com uma pessoa então lá presente, um dançarino, uma alusão ao movimento oriundo das entranhas da terra. Temos então aqui, através da dança, neste primeiro carro,
a representação do sismo, a destruição que ele causou. Ou seja, o início de toda esta história que começa com o sismo de 80, mas que realmente termina a bem. Temos então aqui a representação do sismo no primeiro carro alegórico do chefe de protocolo. Esta representação acompanhada por dança, uma dança que demonstra também o movimento que o sismo causa aqui na Terra, e então de relembrar que este primeiro carro tem a representação da hora exata do sismo na torre da Igreja da Sé. Vamos aguardar a chegada do primeiro carro junto de nós. No total são 5 carros presentes neste desfile de abertura das São Joaninas 2023 com o tema Angra, a Fênix Vigorosa do Atlântico.
passou então o primeiro dos 5 carros deste desfile, passou então o carro que transporta o chefe de protocolo, Bernardo Silva, que é natural da freguesia dos Altares e que tem 21 anos e faz-se representar aqui como chefe de protocolo, num carro que realmente representava o sismo e toda a destruição por ele causada, neste caso através da alusão ao movimento da terra gerado pelo sismo, aqui através da dança. De seguida passamos então ao segundo quadro, já a chegar junto de nós. A paragem do tempo referida acima serve de portal que nos transporta através deste segundo quadro até às portas do pátio de Alfândega. Será então neste quadro que vamos ver a representação das portas do pátio de Alfândega, para nelas se contemplar a chegada de Vasco da Gama e de toda a sua comitiva a Angra, na altura numa van tentativa de cá salvar o irmão Paulo da Gama. O símbolo maior da abertura ao mundo, com Vasco da Gama, se expõe algumas das culturas com que teve contacto. A cultura africana, indiana, chinesa e brasileira e as dinâmicas comerciais típicas dessa época e que tiveram em Angra um dos seus focos principais e que também são uma expressão até os tempos de hoje, estas culturas aqui presentes na cidade de Angra do Heroísmo através da vinda e da chegada de Vasco da Gama. Aliás, Vasco da Gama que também é exaltado no pátio da Alfândega com uma estátua em sua homenagem. Vemos aqui a representação então do pátio de Alfândega e da chegada de Vasco da Gama à cidade, seguindo-se então depois um carro que transporta as damas das cidades irmãs. Este é o primeiro carro que irá transportar algumas das damas das cidades irmãs, mas o terceiro carro também transporta as restantes damas das cidades irmãs. Não querem ver nada?
passa o segundo carro deste desfile de abertura das São Joaninas 2023. Um carro que faz referência ao pátio da Alfândega, aqui às portas do pátio da Alfândega e também à chegada de Vasco da Gama à Ilha Terceira, na tentativa então de salvar por cá o irmão Paulo da Gama. Este foi um símbolo da Ilha Terceira, em concreto Angra do Heroísmo, como abertura para o mundo e também aqui com algumas culturas e dinâmicas comerciais típicas dessa época a chegarem a Angra e a terem influência, nomeadamente a cultura africana, indiana, chinesa e brasileira. Neste segundo carro temos 3 damas das cidades irmãs de Angra do Heroísmo, neste caso de Gilroy, da Ribeira Grande, de Santiago, Cabo Verde e de Alenquer. Este que é o segundo de 5 carros do desfile de abertura. Já de seguida o terceiro quadro que se aproxima de nós e que faz aqui uma alusão às investidas dos piratas e dos corsários contra as naus portuguesas, algo que era tão comum nas nossas águas e que enaltece a posição de Angra e em concreto da Terceira, devidamente fortificadas para fazer face a esses ataques dos piratas. Este carro que acompanha então o terceiro quadro traz também consigo a representação das cidades irmãs, aqui também com mais damas presentes das cidades irmãs de Angra do Heroísmo. Temos então aqui uma representação dos piratas e dos corsários das investidas contra as naus portuguesas, algo que era comum.
início do cortejo, a chegar junto à Igreja da Sé, por nós passa então o terceiro de 5 carros aqui do desfile de abertura. De relembrar que o primeiro carro que transportava o chefe de protocolo representava o sismo de 1980 e a destruição por ele causada com a representação da Igreja da Sé. De seguida, o segundo carro, que transportava damas das cidades irmãs, enaltecia então as portas do pátio da Alfândega e também aqui a chegada de Vasco da Gama, Angra do Heroísmo. Já este terceiro carro que continua então a transportar as damas de cidades irmãs. Este carro alegórico, este terceiro carro, traz-nos a representação da Fortaleza de São João Batista e nele então se aquartelam as damas das cidades irmãs, neste caso de São Vicente de Cabo Verde, da Costa Leste e de Tolar. Ficamos então com o terceiro carro com esta representação, que foi acompanhada por um quadro que também referia aqui os ataques e a presença e investidas dos piratas e dos corsários. Este é o terceiro carro deste desfile de abertura das São Joaninas 2023. Este carro que transporta então as últimas damas das cidades irmãs e que remete aqui para a Fortaleza de São João Batista. De relembrar então que a 1 de janeiro de 1980 Angra foi arrasada por um violento sismo. Teve de reerguer-se qual Fênix, a figura mitológica grega que renasceu das próprias cinzas. Fê-lo de forma tão evidente e tão bem sucedida, passados apenas 3 anos, integrou a lista de cidades Património Mundial da Unesco e foi também aqui a primeira cidade portuguesa a alcançar esta distinção da Unesco, esta classificação, sendo assinalados agora os seus 40 anos. De seguida passamos então para a chegada do quarto quadro deste desfile de abertura junto de nós. À nossa frente vemos o terceiro carro deste desfile, um desfile que engloba também muita dança, a presença aqui de dançarinos, nomeadamente no primeiro carro do chefe de protocolo, também aqui no quadro que passou anteriormente por nós, aqui uma dança mais elaborada e com recurso também a outro tipo de acessórios. Vamos aguardar para junto de nós então a chegada do quarto quadro, um quadro que exibe o centralismo da Ilha Terceira, em particular de Angra, nos eventos que culminaram na vitória do liberalismo em Portugal. Este quadro, de forma dinâmica, vislumbra-se o interior dos espaços do Conselho, os espaços do Conselho de Angra do Heroísmo, o edifício também aqui da Câmara Municipal. Aqui neste interior dos espaços do Conselho de Angra do Heroísmo expõem-se pinturas alusivas às figuras de Dona Maria II, ostentando a primeira bandeira de Portugal, constitucional, bordada por ela própria e hasteada pela primeira vez no país, aqui em Angra do Heroísmo. Temos também pinturas alusivas a Dom Pedro IV e a Teotónio de Ornelas Bruxo. Ficamos aqui então com uma simulação de pinturas, imaginando então que esta seja uma exposição nos espaços do Conselho de Angra do Heroísmo, aqui com figuras importantes à volta do liberalismo em Portugal, onde Angra também assumiu-se como ponto estratégico para o liberalismo e para as lutas liberais. Ficamos aqui com esta demonstração deste quarto quadro, sendo depois de seguida acompanhado por mais um carro que também traz então a camareira e outras 2 damas do séquito real, neste caso as damas Bianca e também a Mariana, sendo elas naturais do Conselho de Angra do Heroísmo, desta vez não das cidades irmãs, mas sendo aqui da cidade de Angra do Heroísmo, uma nomeadamente natural da freguesia dos Altares, mas a residir na vila de Porto Esteu, e a Bianca, neste caso, a residir e sendo natural da freguesia de São Bento de Angra do Heroísmo.
vamos apreciar a continuação deste desfile de abertura e, em concreto, esta simulação da exposição com estas figuras importantes na vitória do liberalismo em Portugal. Lembro que são então Dona Maria II, Dom Pedro IV e Teotónio de Ornelas Bruxes. Temos aqui a representação de vários quadros alusivos a uma exposição.
passar por nós o penúltimo carro deste desfile de abertura. No respectivo carro alegórico figura um jardim de Angra, aqui o jardim principal aqui da cidade de Angra do Heroísmo, o Jardim Duque da Terceira, e o Convento de São Francisco. Jardim de Angra e Convento de São Francisco estão aqui representados neste quarto carro, metáforas do fim do antigo regime e da perda de poder das ordens religiosas. Nele seguem a camareira, a Michelle, e ainda duas das damas do séquito real, neste caso a Bianca e a Mariana. Estão aqui a representar também o Jardim de Angra e o Convento de São Francisco. É de notar que à volta de toda esta temática da destruição que Angra enfrentou perante o sismo de 80 e da forma como se reergueu das cinzas e deste sismo para ser classificada como património mundial, é feita aqui ao longo de todo o cortejo mausão a toda a história da cidade, a momentos históricos da cidade. Eles que também são importantes para relembrar e para celebrar estes 40 anos de património mundial. É importante referir também toda a história e a importância que Angra tem não só para a Terceira, não só para os Açores, mas também para todo o mundo como ponto estratégico. Angra, ela que também hoje está aqui repleta de gente para dar início às São Joaninas numa quinta-feira, um dia mais cedo que o habitual. A Angra está aqui repleta de gente para fazer a festa e assistir a este desfile de abertura com o tema Angra, a Fênix Vigorosa do Atlântico. Aproveito para recordar que o coordenador artístico do cortejo é Vasco Lima, o responsável pela criação dos carros alegóricos Filipe Valadão, o guarda-roupa a cargo de Marta Menezes, a coreografia de Lara Costa, o arranjo musical de Evandro Machado. No que toca à maquilhagem, Natália Areias, Catarina Rocha, Jorge Oliveira, Sofia Tanger e Andreia Mintes. Já no cabelo, Verónica Marques, Marta Lima, Pedro Martins e Jorge Oliveira. Pessoas estas que colaboraram não só em arranjar, em prezar, como se costuma dizer aqui, à moda terceirense, o séquito real, mas também todos os figurinos. No que toca às costureiras, temos aqui o trabalho do Atelier Etis, das costureiras Odília Oliveira, Filomena, Aduzinda, Carla, Nazaré Pires, Manuela Pereira, Rosa Ferreira e Maria Pacheco. São estes os principais nomes à volta da realização deste desfile. Um desfile que, para além destes nomes, conta aqui com a colaboração de muitas outras pessoas, de muitos voluntários que também contribuíram para a realização deste desfile e também de todas as São Joaninas. Por nós passa então o quarto quadro e o quarto carro, que dão destaque ao centralismo da Ilha Terceira e à vitória do liberalismo em Portugal, onde Angra também foi importante, e com um carro que também demonstra aqui o Jardim de Angra e o Convento de São Francisco, metáforas do fim do antigo regime e da perda de poder das ordens religiosas. Caminhamos para o fim do desfile, falta apenas um carro com a presença da Rainha das São Joaninas 2023, Maria Ana Martins, natural da freguesia da Terra Chã, do concelho de Angra do Heroísmo. O quinto e último quadro faz aqui uma alusão à ideia de Fênix, à ideia do próprio tema principal desta edição das festas, isto é, através da dança e da juventude, idealiza-se o renascimento de Angra e a sua projeção vitoriosa pelo futuro. Ou seja, se no início o primeiro carro do chefe de protocolo referia aqui a questão à volta da destruição do sismo, provocada então pelo sismo de 1980, algo que era retratado pelo primeiro carro, a destruição e o início dessa história. Agora, no último carro, no carro da Rainha, conseguimos ver o reerguer de Angra como fênix vigorosa do Atlântico. Pelo meio tivemos então os outros três carros que deram a conhecer momentos importantes aqui da história desta cidade património mundial, classificada pela Unesco depois do sismo de 80, 3 anos depois, em 1983, a primeira cidade portuguesa a alcançar tão nobre distinção. Temos então aqui a Fênix vigorosa do Atlântico, através da dança que demonstram o renascimento de Angra.
de certa forma, o renascimento de todos nós e a resiliência do povo terceirense, e não só na reconstrução desta cidade para que fosse possível depois a sua classificação como cidade património mundial. Acompanhado por este quinto quadro e por estes figurinos vestidos acima de tudo de cor-de-rosa e com muito brilho à mistura, é então feita a chegada do último carro, do quinto carro deste desfile, aqui o carro onde segue a rainha e os seus pajens. O Tiago e a Tatiana, que são os pajens, ambos com 5 anos, e a rainha, então, Maria Ana Martins, natural da freguesia da Terra Chã. Temos aqui a Fênix Vigorosa do Atlântico, pousada sobre o Estatuto de Património Mundial e protegendo sob as suas asas a rainha e os seus pajens. A rainha, que é também uma figura central e que representa aqui a cidade de Angra do Heroísmo nesta edição de 2023. Um dos dados curiosos, por fim, para terminar este cortejo, tal como no primeiro carro, contemplamos o relógio da Sé, parado na hora exata do sismo. Este ostenta um relógio a funcionar e estas horas a funcionar representam, pelo contrário, as horas futuras de uma cidade que nunca para e que continua a escrever a sua história. Não foi o sismo que a impediu de continuar, de crescer como cidade, de ser classificada como património mundial. Um relógio que não para, projetando então o futuro, sem esquecer o passado que nos reergueu, sem esquecer também o presente, mas acima de tudo então aqui este futuro que é traçado também com base na juventude que vemos presente neste desfile. Um relógio que não para, independentemente de tudo o que possa acontecer, de todas as situações que o mundo nos tem colocado à prova, mas com a certeza que Angra está sempre pronta a reerguer-se como uma fênix vigorosa do Atlântico. É esta a mensagem que fica do desfile de abertura, com a certeza que o povo terceirense festeja como ninguém, mas também com a certeza que enfrenta todos os desafios e reergue-se sempre como esta fênix, esta que é também a figura mitológica grega que dá tema às suas joaninas, mas transmite uma mensagem importante. Vemos então aqui a chegada da rainha e com ela também o término deste desfile de abertura, mas continuamos por cá durante mais algum tempo.
Está terminada então aqui a passagem do desfile de abertura das Joaninas 2023. Termina aqui com a mensagem à volta da Fênix vigorosa do Atlântico e também da força dos terceirenses, não só em reconstruir esta cidade depois do sismo, mas toda a força que se deve manter para o futuro, de forma a tornar esta cidade cada vez mais inovadora e atrativa. Vamos também perceber então o que é que as pessoas acharam aqui da passagem deste desfile e primeiro do que tudo, sei que existem muitas pessoas aqui para mandar mensagens, alguns rostos já bastante conhecidos da Vitec noutras edições das Joaninas, mas vou começar aqui pela senhora Iria Martins, que veio dos Estados Unidos então até às nossas Joaninas. Diga-me lá, senhora Iria, então vive nos Estados Unidos, mas é natural cá da Ilha Terceira? Não, eu sou natural de São Jorge, nasci em São Jorge, meus pais de São Miguel. Eu sou o mapa dos Açores. E porquê que decidiu vir dos Estados Unidos até às Joaninas? Portanto, o meu marido é de cá, é da Terceira, e eu gosto muito destas festas, gosto muito das festas de São Joaninhas, e pronto, este aqui é um lugar onde a gente pode gozar as festas e elas estão lindíssimas, para vir tudo que se passou aqui, maravilhoso, estão de parabéns. E costuma vir aqui todos os anos ou não? Ou quase todos os anos. Quase todos os anos estou cá. O ano passado esteve cá ou não? Eu não estive para São Joaninhas, mas estive em maio, que fui às festas do Seu Santo Cristo e depois passei cá. E, portanto, o ano passado, porque o meu marido não pôde vir o ano passado, só a gente não viemos, mas cá estamos, outra vez cá, de novo, e a todos os anos a gente vem. Estava a dizer então que estavam de parabéns, gostou do desfile? Muito. Estava lindíssimo, lindíssimo. Eu estava a dizer aqui à minha amiga que só para pôr isto tudo em ordem, isto é algo muito trabalhoso, trabalheira, para pôr isto tudo, organizar tudo, mas vocês podem estar de orgulho, orgulhosos da sua terceira, das suas festas das São Joaninhas. Teve assim algum carro que gostou mais ou gostou de todos? Eu gostei de todos, mas a da rainha gostei muito. Não sei se quer aproveitar também para mandar aqui uma mensagem às pessoas que nos estão a ver. Olha, então eu mando um beijinho para as minhas irmãs, para as minhas amigas todas lá da Califórnia, de Real Mar, que elas estão a ver, de certeza. E pronto, um beijinho para todos e para que todos possam gozar desta linda festa e desta parada que passou agora, lindíssima. Pois um abraço e um beijinho para todos. E como é que vai aproveitar aqui estas Joaninas? Fica as festas todas cá? Como? Vai ficar as festas todas cá? Vou até o dia 18 de julho. E como é que vai aproveitar estes dias? Vem todos os dias à festa? Todos os dias, não falha um dia. Há assim mais algum dia que esteja a causar mais entusiasmo, o dia das marchas? Portanto, vem uma marcha que vem de cá de onde eu vivo, de Real Mar, Califórnia. Só eles vão estar cá e eu também vou estar a apoiar, claro. E diga-me uma coisa, amanhã vai estar aqui toda a noite? Toda a noite, se Deus quiser. E realmente são muitas as pessoas que nos acompanham e sei que aqui existem mais umas mensagens que gostavam de enviar para quem nos está a ver, não é? Sim. Olha, eu também gostaria de mandar um abraço muito grande aos meus filhos, às minhas noras, aos meus netinhos, às minhas irmãs e dizer a elas que elas não sabem o que é que perdem não virem às festas destas Joaninhas aqui na Terceira. Estou a gostar imenso, apesar de também não ser muito saudável, mas até parece que eu até que estou mais saudável de estar aqui entre meio deste povo alegre, feliz e sinto-me muito bem, muito bem. Não há festas como estas, não? Não há festas como estas. A gente está lá na Califórnia, gosto muito da Califórnia, mas a gente chega a um ponto, se a gente não sai, a gente fica também mais com uma depressão e de outra maneira. Como aqui a gente agora veio aqui a estas festas, vi esta rainha que gostei imenso, eu gostei de tudo. Eu não vou dizer que fui só da rainha, fui de tudo. E então começa amanhã, que então ainda mais bonito é. E as touradas, que eu gosto muito das touradas. Vai ser muito lindo. Muito obrigada e que tenham uma estadia boa. Sim. E aqui existem mais cumprimentos que gostassem de mandar? Diz-me lá, como é que te chamas? Madalena. E querias mandar aqui beijinhos para quem? Para a minha madrinha
e para a minha prima que está na América. E estás a gostar da festa? Sim, O que é que já fizeste hoje aqui na festa? muitas coisas. E viste o desfile? Vi, E gostaste? Achaste bonito? sim, Um dia também gostavas de ser rainha das festas? sim. Muito bem, muito obrigada. Faz passeio quando fores rainha. Ai, já está aqui ensaiada. E para terminar, vamos aqui ouvir uma pessoa que realmente fala quase todos os anos para a Vitec. Esta senhora todos os anos está aqui neste lugar, normalmente com a sua cadeirinha, não é? Eu realmente, ainda antes da Vitec vir filmar, eu já tinha este lugar cativo. Agora somos vizinhos e realmente dá-me sempre esta vontade, em especial, de mandar muitos cumprimentos e saudações para todos os familiares e amigos que me conhecem, em especial 2 netas que foram para a Califórnia. Um abraço também da ilha, e que a nossa ilha está cada vez mais linda. As festas é uma alegria que não podemos só sentir. O que é que achou aqui do desfile de hoje? Gostei mesmo muito, estava nobre. Para quem conhecia um bocadinho de história, deu para perceber. Tivemos o Vasco da Gama, que veio para tentar tratar o irmão Paulo da Gama. Tivemos a representar as naus que passavam no Porto das Pipas, na Bahia, que fez a nossa cidade ter o nome que tem, e em tudo em geral. Também gostei muito da rainha, porque estava muito bonita e muito alegre, e o carro muito bonito. Está tudo de parabéns e a nossa ilha. E agora é aproveitar as festas, não é? Isto é o primeiro dia de muitos. Sim, se Deus quiser, se Deus quiser. Então todos os dias posso a encontrar aqui. Sim, mas eu até tinha prometido a mim mesma que não queria dar mais entrevista. Mas como... Mas depois esta pequena vai chatear, não foi? Pois não foi. Eu acho que noutra encarnação, eu trabalhei, foi na entrevista, na televisão. E vamos contratá-la para a Vitec, fica o acordo. Quem sabe, um bocadinho trabalhada, chegava lá. Muito bem, muito obrigada às senhoras. Um pouquinho de humor e saúde e paz para o mundo É inteiro. verdade, a festa também se faz dessa maneira. Muito bem, muito obrigada pelas vossas palavras, e é assim com esta energia e com esta alegria própria das festas que despeço-me por hoje. Foi um prazer estar aqui na sua companhia com toda a nossa equipa, uma equipa mais extensa do que o habitual, para estar aqui hoje também a levar até si o melhor das festas neste desfile de abertura, um desfile que, ao que parece, agradou muita gente, e realmente vamos perceber isso ao longo das festas com os nossos diretos. De recordar que todos os dias estaremos em direto a partir das 21 horas, para levar até si todos os desfiles que passam por cá, para além também da noite de cantoria. Amanhã teremos uma noite longa, é a noite das marchas, são mais de 30 marchas aqui a desfilar, a marchar pela cidade de Angra do Heroísmo, naquela que é a noite de São João. Independentemente da hora, estaremos cá para levar até si a noite de São João, à semelhança de hoje deste desfile de abertura. É apenas o começo de uma semana cheia de festa, cheia de animação, e certamente que tudo se torna melhor na sua companhia. Foi um gosto. De seguida, então, o cortejo continua a percorrer o seu trajeto habitual. A rainha irá discursar na Praça Velha e ter a sessão de fotos habitual neste que é o primeiro dia das São Joaninas 2023. Nós vamos ter vários diretos, mas também vamos ter várias reportagens para passar no nosso canal e nos nossos meios digitais ao longo das próximas semanas. Aqui reportagens referentes a outros eventos das São Joaninas que não acompanhamos em direto, mas que não deixamos de dar destaque e de estar presentes para levar até si. Um abraço especial aos doentes, aos estudantes, aos imigrantes e aos idosos. Um gosto de estar então na sua companhia. A continuação de uma boa noite, independentemente de onde nos veja, e até uma próxima. Fique bem.
Agora sim, aqui na reta final desta noite do desfile de abertura, tenho junto de mim Cláudia Cardoso. Foi ela então a responsável aqui pela elaboração deste tema de que dá mote não só ao desfile de abertura, mas a toda a Semana das Festas, Angra, a Fénix Vigorosa do Atlântico. Boa noite, obrigada pela sua presença. Primeiro do que tudo, como é que foi aceitar este desafio de escrever o tema das São Joaninas? Não é algo fácil. O desafio foi até de certa forma fácil porque calhou no ano em que se celebram os 40 anos da classificação da cidade como Património Mundial e, portanto, à partida já estava parcialmente facilitado. A questão foi depois escolher o tema a partir de toda esta envolvência, não é? Com os 40 anos de património daria para fazer muita coisa. A ideia da Fénix surge porque Angra de facto consegue reabilitar-se da questão de ter sido completamente destruída e de ter conseguido dar a volta por cima e reerguer-se. Claro que não é como a Fénix que renasce das cinzas, mas renasce das ruínas e, portanto, foi essa a perspectiva que quisemos dar, do renascimento e da capacidade de superação que os angrenses e os seixeirenses em particular têm. Podemos dizer que este renascimento que foi feito há uns anos atrás, já há mais de 40 anos, continua a ser atual, ou seja, nós temos que renascer todos os dias e esta também é uma mensagem que fica à volta do desfile, ou seja, a Angra não pode parar, todos os dias renasce. Sim, sem dúvida, a Angra ao longo da sua história teve que renascer inúmeras vezes. Ganhou, teve muita importância, voltou a perdê-la e depois sucessivamente teve altos e baixos na sua vida como vila e como cidade. E, portanto, o sismo, tendo sido um acontecimento muito negativo, foi possível transformá-lo em algo positivo através da capacidade dos angrenses de arregaçarem as mangas e deitarem mãos à obra. Não foi fácil, sobretudo não foi fácil classificá-la. A candidatura, repare-se, foi apresentada em 82, portanto, apenas 2 anos depois do sismo, a cidade estava muito destruída. Cerca de 80% do seu edificado estava no chão, mas foi possível criar uma candidatura e uma envolvência com base na sua história, património e sobretudo, a importância de Angra não apenas no contexto do país, mas no contexto mundial, que é um contexto de centralidade geoestratégica. Aqui esta classificação podemos entender também como uma oportunidade. Há quem diga que ser património mundial da Unesco significa ser uma cidade mais histórica, os próprios edifícios, mas por outro lado as cidades de património também têm que se atualizar e inovar nos dias atuais. Sim, sem dúvida. Não significa ser uma cidade estática e sem mudança. Significa criar dinâmicas que permitam que o novo e a modernidade convivam com o património edificado. Isso é possível. Angra é um exemplo claro disso. Nós temos edifícios modernos na malha urbana e, portanto, não significa cristalizar, fixar a cidade, significa que ela tem que evoluir, mas sempre com consciência da sua história, do seu valor patrimonial e da importância desta preservação que lhe permite manter o estatuto de primeira cidade portuguesa a ser classificada pela Unesco. Aqui do que conseguiu assistir do desfile de abertura, o que é que achou que respondeu à sua expectativa e também à ideia que tinha quando elaborou o tema? Ora bem, eu penso que o cortejo conseguiu fixar aquela que era a ideia principal, não é? As questões relacionadas com a passagem do tempo, com a destruição, mas sobretudo com a capacidade de edificar, não é? A questão da Sé Catedral, a questão da Fénix, que colocam a tónica na reedificação, ou seja, na importância de olharmos para factos que são aparentemente negativos de uma forma positiva. Muito bem, muito obrigada pelas suas palavras, desejo-lhe também umas boas São Joaninas. Obrigada. Ficamos então assim nesta reta final da noite com as palavras de Cláudia Cardoso, que foi também responsável pela elaboração do tema das São Joaninas 2023, Angra, a Fénix Vigorosa do Atlântico. Agora sim despeço-me em nome de toda a nossa equipa, volto a reiterar aqui todos os nossos cumprimentos para quem nos assiste e lembrando que amanhã a partir das 21 horas iniciamos uma grande transmissão de toda a noite com as marchas, as mais de 30 marchas que vão estar aqui a festejar o São João nas São Joaninas 2023. Foi um gosto, fique bem.